minha amiga, mais uma vez, mais um programa, mais um dia, mais um entrevistado. Desta vez nós vamos falar, o programa é específico para as mulheres, atinge os homens de certa forma, né? Porque quando a mulher está muito estressada, está pouco carinhosa, vocês acabam sofrendo as consequências disso também. O programa de hoje vai falar como é que eu poderia dizer, né? Do oposto, aquele momento que a mulher foi a queima do sutiã? Pois é, o oposto disso. E as consequências desse fato? O que ocorreu? Para falar sobre isso, eu trago mais uma vez ela, que é psicóloga, é doutora e mestre em psicologia clínica pela PUC. Ela é especialista em dependência química, ela atuou em clínica especializada em dependência química nacional e internacional. E ela fez extensão em psicologia em Lyon, na França. Também aí especialista em questões familiares. E aí eu pergunto para ela, para a doutora Valéria, mais uma vez no meu programa, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Doutora, a senhora criou um grupo de apoio para essas mulheres. Aí a senhora se viu... devido à necessidade, o que aconteceu? Me conta um pouquinho dessa ideia. Esse grupo foi a iniciativa de uma terapeuta do Instituto Rocha Brasil, a Leda Fleury, e o que acontece? A gente começa a perceber na clínica que o reverso da queima de sutiã, né, do sutiã, que são as consequências da liberação da mulher, que foi muito legal, sem dúvida. Da hora. Porém, hoje a mulher tem assumido uma carga que muitas vezes é pesada demais, consequência dessa libertação. Então, nós vamos ter que olhar para tudo isso, olhar para essa história, saber que a mulher saiu de um extremo e talvez tenha ido para um outro extremo. Rapidamente. E buscar o equilíbrio dentro disso tudo. Porque o que acontece? A mulher que antes era muito reprimida sexualmente, depois da queima do sutiã, né? Depois do feminismo, da luta pelo feminismo, pela liberação feminina, junto disso veio os anticoncepcionais. Com tudo isso, o que aconteceu? Lembrando, né, doutora, que nós passamos por um processo eleitoral recentemente, a mulher não tinha sequer o direito ao voto. Exatamente. Então, isso teve um impacto na sexualidade. O fato da mulher hoje não precisar poder sentir prazer sexual sem necessariamente procriar, que vieram os anticoncepcionais. Então, tudo isso foi muito bom. Porém, hoje eu recebo na clínica, lá no Instituto Rocha Brasil, mulheres que se sentem usadas, por exemplo. Vêm com esse discurso de que estão se sentindo usadas, que os homens não querem mais casar e que se sentem muito sozinhas. Enfim, o reverso da moeda. É isso mesmo que está acontecendo. A mulherada está reclamando com razão. O homem não quer mais casar, agora tá difícil, já ficou um bicho em extinção, entendeu? Desculpa, não estou dizendo isso para ofender, mas tá difícil mesmo, é uma realidade. Pois é. São as consequências da nossa libertação. Pois é. Por quê? Porque eu acho que talvez a libertação tenha ido para um outro extremo, em que a mulher acaba tendo uma expectativa na relação e o homem tem uma outra expectativa. Vamos dar um exemplo, vamos ser mais claras. A mulher que antes se guardava sexualmente para o seu marido e o homem ficava, esta é para casar porque é virgem, foi para um outro extremo de que eu conheço alguém na balada e me relaciono sexualmente. E fico esperando que ele me ligue no dia seguinte. Então ela tem uma expectativa em relação àquela mulher lá de trás que queria que o homem cortejasse, que o homem pedisse o romantismo. No entanto, o comportamento é incompatível com a expectativa. Se ela conhece um cara na balada e se relaciona sexualmente naquela mesma noite, o risco dela não ter o telefone no dia seguinte, porque a expectativa dele não era de casar, era de sexo naquele momento, é enorme. Então o nível de frustração vai aumentando.
Hoje a mulher tem que entender um pouquinho, afinal, quais são as minhas expectativas? O que eu estou querendo? Se eu quiser só sexo também, ok. Ótimo. Tudo bem, ele quer só sexo, eu quero só sexo, e nos encontramos na balada, nos relacionamos sexualmente e acabou. O que vier é lucro. Agora, se eu tenho a expectativa de que eu quero um namorado, de que eu quero namorar, quero casar, quero encontrar o homem da minha vida, as chances de eu encontrar isso na balada, me relacionando sexualmente com o cara, vão ser menores. Por quê? Primeiro, porque a expectativa dele ao fazer isso não é de casamento. É diferente da minha. Segundo, que eu não conheço aquela pessoa suficientemente para saber se aquela pessoa corresponde às minhas necessidades e expectativas de namoro e casamento. Está querendo as mesmas coisas. Então, o risco é muito alto de eu me frustrar num comportamento desse. Então, é isso que eu te digo, que saiu de um extremo e foi para um outro extremo, que não teria problema nenhum se as expectativas acompanhassem esse comportamento. Ou seja, a mulher que hoje acumula funções, aquela que já está resolvida, ela já tem o marido dela em casa, mas ela trabalha fora, mas o marido não tem aquela fé, né, aquele romantismo, aquela coisa. Essa mulher também tem procurado o Rocha Brasil? Também, esse é um outro aspecto da liberação feminina. Então, a mulher ganhou um espaço no mercado de trabalho muito importante, o que é muito legal. Mas não muito justo, hein, doutora? Porém, exatamente, quais são as consequências que a gente percebe hoje? Então, no Instituto Rocha Brasil chegam mulheres extremamente esgotadas, estressadas. Por quê? Porque, primeiro, ela está se exigindo ser a super mulher. Então, ela quer ser a super profissional, ela quer ser a super mãe, ela quer ser a super dona de casa, ela quer ser a super amiga, ela quer ser a super esposa, a super amante. Eu tenho a força. Alguma coisa. Ela quer se cuidar, ela quer ser sarada, quer ser a super mulher bonita e atraente. Acordar maquiada. Acordar maquiada. Pois é, fica muito difícil. Por isso que quanto mais o nível de exigência desta mulher de ser maravilhosamente bem todas essas mulheres e desempenhar todos esses papéis da melhor maneira possível, faz com que ela, no mínimo, tenha uma gastrite. No mínimo. Meu Deus. Porque não dá. Não fecha a conta. Não dá para ser tudo bom. Tem que fazer escolhas. Às 24 horas teria que ter 48? Doutor? É claro. Então, aquela mulher que antes só ficava sendo dona de casa, não tinha obrigações de ser a amante, porque ele tinha a amante fora, né? Hoje ela tem que ser tudo. Nós temos que fazer escolhas. E aí, doutora, tem que ter as prioridades? Claro, alguma coisa você não vai fazer bem. Ou dividir. Por mais que você queira dividir todos esses papéis, é muito complicado desempenhar. E fica um sentimento assim, de cobrança. Acho que eu não estou sendo boa mãe, acho que eu não estou sendo boa amiga. Ah, culpa, acho que né? eu não sou boa filha. Sentimento de culpa, doutora. Ai, acho que eu não estou dando atenção especial pro meu marido, deve estar arrumando outra. Aí fica aquelas neurose. Não, e você tem que ser a mais bonita, o corpo tem que estar maravilhoso. Aí então você começa a malhar da meia-noite a 1, não é isso? Ou seja... Ou não comer nada, né? Pois é, o que nós mulheres precisamos entender, primeiro, você quer ter um lugar no mercado de trabalho, eu acho muito legal, mas baixa a expectativa em algum dos papéis que você se propõe a desempenhar. Baixa a expectativa. Se quer ter filho, o filho tem que ser prioridade. Vamos ver... O papel mãe. Pois é, eu quero ter filho, vamos ver o momento que eu quero ter um filho. Não dá, fica muito difícil eu querer ser uma ótima mãe e ao mesmo tempo entrar no mercado de trabalho e ser maravilhosa naquele mesmo momento. Não, e fazer faculdade, tem umas doidas. Então vamos fazer uma escolha, vamos priorizar. Algumas mulheres optam, hoje é muito comum, principalmente em determinado nível sociocultural, a mulher ter filho mais tarde. Por quê? Porque priorizou a carreira no primeiro momento. Ou o contrário, primeiro tem um filho e depois vai buscando se colocar no mercado. Agora, lógico, você não pode querer ser modelo e primeiro querer ter filho, não dá. Não dá. Então tem que escolher a carreira, que seja possível você retomar mais pra frente
Enfim, e não coloca o revólver na cabeça porque você escolheu ter o filho e depois a carreira, ou vice-versa, escolheu ter a carreira e depois o filho. É simplesmente uma questão de escolha. Então vamos baixar a expectativa e fazer as escolhas em momentos distintos na nossa vida. Hoje a mulher não está sabendo fazer as suas escolhas, ela quer tudo, ela acha que... Isso que a senhora disse foi perfeito. Eu nunca vi uma definição tão perfeita como a que a doutora Valéria está fazendo agora. A mulher quer ser super, ela quer ser bem em tudo, ela quer fazer tudo, todos os seus papéis, ela quer desempenhar perfeitamente. E é impossível. É impossível. Em algum momento você tem que deixar alguma coisa para lá. Porque senão ela vai acabar adoecendo, né? Uma hora vai dar um nível de estresse. E sem falar que ela fica extremamente desagradável, né? Porque ela fica mal-humorada. Não, mas isso ela também se exige, a ser a mais bem-humorada. Ah, é? A mais simpática. Ah, não, tem umas que não são não, doutora. Então no final acaba ficando tudo aqui dentro, né? Aí junta tudo isso com a TPM, e aí? Coitado dos homens, doutora. Eu fiquei com dó dos homens. Mas os homens, veja, não é só uma questão da mulher, é uma questão geral também. Os homens acabam entrando nesse nível de exigência. É? Lógico, pode ser uma relação complementar que está ocorrendo, em que ela tem que ser a melhor e ele acaba exigindo uma mulher que não existe, idealizando uma mulher que não existe. Verdade. Isso pode acontecer também. Ele que vai ajudar, né? Eu acho que deveria fazer isso, né? Eu acho que o homem de hoje, se ele quer uma mulher aí disposta, carinhosa, na minha opinião, desculpa, eu dando conselho aqui, gente, quiser uma mulher carinhosa, poderia colaborar, né? Colaborar para que essa mulher não esteja tão cansada na hora do chamego, né? Olha, nós estamos num momento de transição em termos de era, em termos de século, em matéria de comportamento. Então a gente vê de tudo. A gente vê o homem que idealiza, eu quero uma mulher bonita, maravilhosa, super bem profissionalmente, uma excelente mãe, amante, tudo aquilo que a gente falou. Ele também busca a super mulher de forma idealizada. Tem também o homem que se sente perdido porque ele não sabe o que fazer com essa mulher e ele acaba assustado e ele quer uma companheira, acaba arrumando uma companheira que faça com que ele se sinta melhor e mais forte, porque essa mulher acaba castrando ele, vamos dizer assim, psicologicamente falando, né? Ele se sente inseguro. Não, peraí, que esse negócio de castração agora eu quero maiores detalhes. Vamos fazer o seguinte, nós estamos falando do reverso, né? Aquela mulher que ficava em casa cuidando dos filhos e de repente ela falou, não, eu quero sair para o mercado de trabalho, eu quero votar, eu quero decidir quantos filhos eu quero ter, enfim. Isso tudo trouxe uma consequência, né? Então nós estamos falando sobre este assunto neste momento, mas nós vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar já já. O assunto está interessante, estou gostando desse papo aqui com a doutora, hein? Vai daí.